A origem da vida é um tema que sempre intrigou a sociedade, desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Alguns pensadores, como Aristóteles, acreditavam que a vida surgiu a partir de matéria bruta. Essa teoria ficou conhecida como o quê? Qual a teoria que nasce da matéria bruta? Biogênese. A biogênese. Alguns pesquisadores tentaram refutar a teoria que a vida surge a partir de matéria bruta. Para isso, um deles colocou carne no interior de vidros de boca larga e cobriu alguns com gases e deixou outros abertos. Apareceram larvas de moscas, mas no vidro tampado com gases, nenhuma larva surgiu. Entre as alternativas a seguir, marque o nome do pesquisador que fez essa experiência. É o Pasteur. Quem foi que fez a experiência com carne? Red. Então, Red fez a experiência com carne. Eu falei esse conteúdo, eu estou passando ele lá para o 9º ano também. Então, uma dica aqui para vocês lembrarem, Red, aí em inglês, Red vermelho, né? Vermelho, carne também lembra sangue. Então, é tipo uma dicasinha. O cara da carne é o Red. Então, o cara que colocou a experiência lá, que fez a experiência com carne, é o Red, tá? Aí essa dicasinha é só para vocês lembrarem. Red, vermelho, em inglês. Vermelho lembra sangue, lembra carne, beleza? É só uma dica. A teoria de que os organismos surgiram a partir de matéria bruta perdurou por vários anos. Uma das experiências que contribuíram para que essa hipótese fosse refutada foi por Louis Pasteur. Entre as alternativas a seguir, marque a que melhor descreve o experimento desse pesquisador. Foi a última. A última? Pasteur Isso. colocou caldos nutritivos em frascos de vidro. Curvou o gargalo de modo que os organismos vivos não conseguissem passar e ferveu o caldo. Essa? Isso. Pasteur utilizou frasco de boca larga. Quais? Tampou com gás? Não, isso foi o Red. Pasteur preparou um caldo nutritivo em tubos de ensaio, preparou com rolhas. Não. Não, esse foi o Helmut. Não. Que foi com rolha. Foi mesmo. O nido é sem rolha, deixou aberto. Pasteur preparou caldos nutritivos, ferveu a solução e colocou um frasco de boca larga, a qual foi coberto por gás. Não, é Red de novo. É a letra D mesmo. Em 1995, 100 anos da morte de Pasteur, o prédio do antigo Correio do Rio de Janeiro abrigou uma exposição comemorativa. Vida. Estava lá conhecida a experiência dos frascos de pescoço de cisne, contendo líquidos nutritivos que, após fervura, não apresentava micro-organismos. Com essa experiência, Pasteur conseguiu incentivar a geração espontânea? Não. Incentivar a teoria do fixismo? Não. Derrubar a hipótese heterotrófica? Não. Derrubar Letra D. A biogênese. Derrubar a biogênese. Derrubar a biogênese. Derrubar a biogênese. Receita de Jean-Baptiste Van Helmont. No século XVII. Colocar uma camisa suja de suor e um pouco de germe de trigo em um canto escuro e sossegado. O suor funciona como princípio ativo e dentro de 21 dias, a partir da camisa e do trigo, nascerão vários camundongos. O texto acima explica o quê? A teoria da biogênese? Sim. A teoria da abiogênese. A biogênese. A biogênese, tá? A biogênese, aqui, ó. Olha a confusão mental aí. Então agora vamos aqui para outra parte. Acho que vai dar para terminar isso aqui hoje. Evolução e metabolismo energético. Hipótese heterotróficas. Vocês sabem o que é heterotróficas? Sim. O que significa heterotróficos? Não quero explicar. Chato, velho. Hétero significa o quê? Hétero quer dizer? Diferente. Diferente. Hétero quer dizer diferente. Trófico quer dizer alimentos. Diferente.
Alimentos, Diferente. É alimentos diferentes. alimentos diferentes. Então, aqui, nós, seres humanos, somos seres heterotróficos, porque a gente busca alimentos diferentes. A gente não fabrica o nosso próprio alimento, tá? A gente tira a energia de alimentos diferentes, de alimentos das plantas, né? A gente tira a energia das plantas, a gente tira a energia dos animais e a gente pega essa energia para a gente, através da carne, do ovo, do leite, das frutas, né? Dos legumes. Então, a gente tira a energia de outros seres. Quando um ser tira energia de outros seres, a gente fala que eles são heterotrófos, tá? Porque eles Eu esqueci como é que chama o outro. autótrofos, autoalimento, Nossa. tá? Ele vai fabricar o autoalimento. Então, aqui, evolução, metabolismo da hipótese heterotrófica. Os primeiros seres vivos incapazes de produzir o seu próprio alimento utilizavam substâncias orgânicas no meio como fonte de alimento. Heterótrofos, fermentadores, ausência de oxigênio na atmosfera. A partir da fermentação, houve produção do aumento da contração do CO2 na atmosfera, criando condições para o surgimento do primeiro organismo autótrofo, os fotossintetizantes. Então, as plantas. Quando a gente fala de seres heterótrofos, a gente está falando de células animais. Quando a gente fala de autótrofo, a gente está falando de células vegetais. Então, olha só, o primeiro ser vivo incapaz de produzir o próprio alimento, ele utilizava substâncias que tinha ali na água. Então, ele pegava partículas de proteína para se alimentar, né? Surgiu a primeira célula lá, né? A partir dos coarcevatos, surgiu a primeira célula. Então, essa célulazinha ficava lá na água e ela queria pegar substâncias para, tipo, se alimentar. A gente chamou isso de seres heterótrofos, porque eles buscam um alimento ali na água. E eles faziam fermentação, né? Eles são fermentadores. Então, eles não conseguiam respirar ainda, tipo, fazer a respiração, né, celular. Então, eles faziam fermentação. E aí, nessa fermentação, eles criavam o CO2. Então, esse CO2, o gás carbônico, outras células começaram a surgir para pegar esse CO2. E aí sim começou a surgir as primeiras células autótrofas. No caso de hoje em dia, a gente inspira CO2, né? A gente inspira oxigênio, e expira CO2. As plantas fazem ao contrário, né? Então, a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó. Um pega o do outro para fazer a respiração. A atividade fotossintética produziu o acúmulo do O2 na atmosfera, criando condições para o surgimento dos primeiros seres aeróbicos, além da formação da camada de ozônio. Então, a partir quando surgiu os seres fotossintetizantes, eles começaram a pegar esse CO2 e eles queimam o CO2 e aí eles expiravam O2, né, o gás oxigênio. E a partir do gás oxigênio é que foi criando a camada de ozônio na Terra e também começou a surgir os primeiros seres aeróbicos, os primeiros seres que fazem respiração celular, não faz mais fermentação, né? Antigamente aqui, ó, os primeiros seres, eles faziam o quê? Fermentação, tá? Então eles eram fermentadores. Aí depois, os seres autótrofos. Aí depois criou as células autótrofas, a das plantas, e elas começaram a pegar esse CO2 e produzir O2. E aí, quando produziu esse O2, os seres heterotrófos aqui, ó, eles começaram a fazer respiração aeróbica e não mais fermentação, tá? Aeróbico quer dizer respirar, tá? Anaeróbico não consegue respirar, ele faz fermentação. Então, quem faz fermentação são seres anaeróbicos. Quem faz respiração é seres aeróbicos, tá ok? Aqui, fermentação, fotossíntese, respiração aeróbica, aqui as fórmulas. Hipótese autotróficas, desculpa. Os primeiros seres vivos surgiram em ambientes extremamente extremos, mais protegidos, nutrindo-se
a partir de reações entre substâncias inorgânicas. Assim como as bactérias, as arqueas-bactérias, atuam quimiolito-autotróficas. Então, os primeiros seres lá, como eu já falei, os primeiros seres lá são as bactérias. Essas daí, as bactérias arqueobactérias, até hoje em dia ainda existem as arqueobactérias. São bactérias mais resistentes a temperaturas, tá? Temperaturas elevadas, e a quantidade de sal também. Porque sal mata a bactéria. E alta temperatura também mata a bactéria. Só que as arqueas-bactérias, elas não morrem com alta temperatura e elas também não morrem com sal. Então, elas são bactérias mais resistentes. A partir desses primeiros seres vivos, surgiram organismos fermentadores. Depois, os fotossintetizantes. E, por fim, os heterótrofos aeróbicos. Gente, cuidado aí, tá? Na prova do Enem cai muito isso aqui, ó. Essa ordem, tá? Então, quem for fazer o Enem, acho que vai ser agora em janeiro, né? O Enem foi para janeiro. Isso aqui cai muito lá na prova. Surgiu quem primeiro? Primeiro surgiram os organismos fermentadores, tá? Então, os fermentadores foram os primeiros a surgirem. Depois, a partir dos seres fermentadores, eles começaram a criar o CO2. Fazendo fermentação ali, eles começaram a criar o CO2, o gás carbônico. A partir do CO2 lançado ali, né, começou a surgir as células que pegavam esse CO2. Então, as células que pegavam esse CO2 foram as células fotossintetizantes, as primeiras células vegetais. Depois que essas células pegavam o CO2, elas queimavam junto com a luz, tinha a luz e tinha esse gás, CO2, eles queimavam, e aí nessa queima, aí saía o O2, que era o oxigênio. Aí a partir do oxigênio começou a surgir os seres heterótrofos aeróbicos, tá? Os heterótrofos que fazem respiração. E a camada de ozônio também, tá ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Thiago. Argumentos. O planeta não dispunha de matéria orgânica suficiente para sustentar a multiplicação dos primeiros seres vivos, até o surgimento da fotossíntese. A instabilidade das condições ambientais do planeta só permitiriam a sobrevivência dos primeiros seres vivos em locais mais protegidos, fontes termais submarinas dos mares primitivos. Eu já vou explicar isso aqui na foto, vai ter uma fotinha aqui embaixo, eu vou explicar melhor. Teoria de Robertson. A célula procarionte teria desenvolvido evaginações na membrana, altamente de superfície, que formaram as estruturas endomembranosas. Esses nomes é muito... Dando origem às células eucariotas. Isso aqui também eu vou explicar aqui embaixo. Aqui, ó, nessa foto aqui. Então, vamos lá. Aqui dá para entender melhor o que eu quis falar. Teoria endossimbiótica. O que é endossimbiose? Simbiose é quando uma coisa se junta com outra coisa e nunca mais se separa. Uma ajuda a outra, tá? Isso é simbiose. A gente já viu isso muito ali no filme do Homem-Aranha. Então, no filme do Homem-Aranha, ali, a gente encontra uma simbiose, né? Que é o Venom. Ele precisa de um hospedeiro. Então, um ajuda o outro. No caso, o Venom, ele dá a força, né? E o outro dá o corpo para ele. Então, um ajuda o outro. Um ganha força e o outro ganha um corpo. No caso daqui, a endossimbiose funciona igual. Surgiu as primeiras células lá primitivas, que eu falei para vocês. Então, as células aqui, elas viviam sozinhas, ó, as mitocôndrias, elas viviam sozinhas. As mitocôndrias, elas eram células aeróbicas. Essas células aqui, ó, essas células primeiras aqui, ó, elas eram aquelas células que faziam fermentação, tá? Foram as primeiras células aqui, ó, as células que faziam fermentação. Então, e aí tinha esse tipo de célula. A partir desse tipo de célula aqui, criou esse tipo de célula verdinha aqui, ó, que são os cloroplastos. Os cloroplastos, eles pegavam o CO2 e fabricavam O2. E aí surgiu essas células aqui, ó, essas mitocôndriazinhas aqui. Só que elas tinham vida livres.
elas tinham vida livre. E aí, o que aconteceu? Aconteceu uma endossimbiose, né? Uma simbiose. As mitocôndrias, essas células aqui primitivas, que faziam fermentação, elas começaram a se juntar com as mitocôndrias, essas células aeróbicas. E aí, a partir daqui, o que é que acontecia? As mitocôndrias, elas faziam fermentação. As mitocôndrias faziam respiração e dava energia para essa célula. E essa célula aqui dava proteção para as mitocôndrias, tá? E aí, aqui surgiu a primeira célula animal, porque as nossas células, os seres humanos têm célula animal. E a célula animal, ela tem mitocôndrias dentro, tá? A gente já tem várias mitocôndrias dentro da nossa célula. Só que hoje a gente já nasce com as mitocôndrias, elas não vão entrar dentro das nossas células, não, tá? As mitocôndrias, elas fabricam energia para o nosso corpo. Então, eu estou aqui falando com vocês, é graças às mitocôndrias. Se vocês jogam bola, é graças às mitocôndrias. Estuda, tudo é as mitocôndrias que fazem a energia do corpo de vocês, tá? Então, as mitocôndrias aqui, elas são fundamentais para produzir energia. Então, essas células aqui, elas se fundiram uma com a outra, ó. Essa daqui vai dar proteção para a mitocôndria e a mitocôndria vai dar energia para essa daqui. E aí, uma certa época, só que aqui é uma célula heterótrofas, né? Porque a mitocôndria, ela precisa pegar a energia de outros, então elas são heterótrofos. E aí, uma certa época, foi faltando alimentos em alguns cantos, né? Essas células, elas começaram a se juntar com outro tipo de célula para fabricar seu próprio alimento. Então, essas células, já com a mitocôndria aqui, elas começaram a se juntar com outra célula, que no caso são os cloroplastos. Os cloroplastos, então, faziam o quê? Os cloroplastos, eles pegavam o CO2, eles faziam um alimento, eles pegavam esse alimento, davam para a mitocôndria fazia energia, essa energia era dada para o cloroplasto e para a célula. E essa célula de fora aqui, ela dava proteção para as duas. Então, surgiu aqui a primeira célula vegetal. Então, a célula vegetal, ela tem mitocôndria? Tem. E tem cloroplastos, ó. Porque o cloroplasto, ele faz o alimento, dá para a mitocôndria, ela faz a energia, e a energia ele distribui para a célula que protege eles e para o cloroplasto fabricar mais energia. Então, surgiu a primeira célula autótrofa, tá? Então, faz seu próprio alimento. A partir dos cloroplastos aqui, ele faz seu próprio alimento. Cloroplasto é o que dá a cor verde das plantas, tá ok? Então, as células animais aqui, ó, não tem cloroplasto, tá? Só tem a mitocôndria. Aqui uma célula vegetal, aqui uma célula animal. Então, a célula animal, se tem somente mitocôndrias, é uma célula animal. Se você encontra mitocôndrias e cloroplastos, é uma célula vegetal. Aqui outras teorias, né? O criacionismo, a gente já falou sobre isso. Os seres vivos teriam sido criados por um ato divino. Então, no caso lá que a gente sabe, né, Adão e Eva, o criacionismo ali, isso é a partir do criacionismo. A panspermia é a vida teria surgido de outras partes do universo, trazida por um meteorito, né, um meteoro, e batida aqui na Terra. No caso aqui, uma bactéria, tá vendo? Uma bactéria veio num meteoro, o meteoro caiu aqui na Terra e aí começou a surgir. Então, tem essas teorias também aqui, tá? Criacionismo e a panspermia, ou cosmogênese.